No programa de hoje, deputado estadual para São Paulo, o cara que luta por um Brasil livre, o homem das manifestações. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. Pega esse corte. O grande Tomé Abdul. Olha o Tomé aqui, ó. Nosso deputado. Cabelo do Arthur. Que momento, hein? Tomé é nosso companheiro aí, tá sempre aqui na programação da Jovem Pan, sempre dando uns pitacos aqui. Sempre muito querido aqui pela nossa audiência. Tudo bem, Tomé? Tudo bem, Como é que você tá? Hoje tá confuso Hoje aqui. eu tô num dia entristecido. Por quê? Por causa do julgamento? Por conta do julgamento. O julgamento de hoje do presidente Jair Bolsonaro não é sobre o presidente Jair Bolsonaro. É sobre a justiça brasileira. É sobre imparcialidade, sobre desrespeito, sobre não cumprimento da nossa Constituição. E está colocando o Brasil inteiro de joelhos. Mais de 60 milhões de brasileiros estão sendo julgados hoje, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Eu estou indignado com o que está acontecendo no Brasil. E a outra turma fala que está no chororô. No chororô? É. Vocês estão chorando muito, que hoje não tem... Ó, fazendo pouco. Os canhoteiros... Essa turma da narrativa, né? Os canhoteiros estão comemorando. Estão felizes da vida. Eles estão comemorando, né, o tal golpe que eles dizem. E, na verdade, Emílio, quem recebeu um golpe fomos nós. Não foram eles. Nós recebemos um golpe. Quem se lembra aqui da Operação Lava Jato? Todos. Delúbio Soares, José Disseu, Tá todo José de Genuíno. volta. É. Todos de Né? volta. Quem se lembra aqui do Youssef? Quem se lembra dos bilhões de reais que foram desviados? Quem se lembra, né, quando a gente ligava a TV todos os dias, se tinha um duto ali, que era um propinoduto, jogando dinheiro e sujeira para fora. Mas é claro que eles estão felizes, não tenha dúvida que eles estão comemorando. Eles estão comemorando o fim da democracia do Brasil, que é o que eles sempre sonharam. Mas você sabe, quem falava isso era o Roberto Campos, né, professor? No Brasil, até o passado é duvidoso. Não, isso é o Pedro Malan. Pedro Malan, no Brasil, até o passado é duvidoso. Então, tudo aquilo que a gente viu lá não vale nada, porque nós estamos em dúvida. Até o passado é duvidoso. Então, mas não há dúvida, né? A população brasileira não tem dúvida disso. Todos assistiram aquilo. Todos sabem que a 13ª Vara de Curitiba, o TRF4, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram todo mundo. E por conta de uma medida que aconteceu no meio da Covid-19, onde eles acabaram, né, com o entendimento, né, depois de várias vezes da prisão em segunda instância, soltaram todo mundo. Nós estávamos em casa, sem a oportunidade de poder nos manifestarmos, irmos para as ruas, e eles devolveram os direitos políticos de uma das pessoas que participou de barbaridades ao longo de anos, e que todos nós vimos, e que voltou a ser presidente do Brasil. Sim. E que levou todo mundo de volta ao poder. Sim, mas agora vamos lá. E o futuro? Como é que você, político... Eu vejo que tem um movimento aí, agora a turma já está desembarcando aí do governo do Lula. Você viu que coisa boa? Tá todo... Isso é um sinal muito bom. Aliás, não sei isso se é nós, bom isso aí, não. Isso para nós é uma grande esperança. Não é bom, Emílio, não tenha dúvida. Olha só, a hora que PP e União Brasil desembarcam do governo do Lula... Mas tava tudo lá com o Lula. Mas não é pelo buraco? Não é pelo timing? Não é pelo julgamento? Não, é porque eles não acreditam mais nesse governo. O próprio Centrão olha para aquilo e fala, isso aqui está ruindo, está acabando, o país está acabando, gente. Nós estamos sem teto de gastos, nossa economia está indo para o buraco, acontece uma descrença internacional no Brasil hoje. Todos os movimentos, né, que foram feitos pelo Lula agora, nesses últimos 2 anos, demonstram que o país está indo para um caminho ditatorial. O próprio Estados Unidos não quer mais ouvir falar de Brasil. Ô Tomé, você é político, você sabe que tudo é timing. Está tendo o julgamento do Bolsonaro. Sim. O Centrão está se aproveitando também desse buraco político para levantar a mão. Ou não também. Porque não, é muito recente para esse arrependimento. Mas qual seria a intenção deles levantar a mão agora, por conta desse buraco político? Porque existe um buraco na política. Mas me explica um pouco melhor. O Bolsonaro pode ser preso. Vai ter alguém que vai ser preso. Mas e aí? É a terceira via. Ah, mas eu não a terceira sei. via. O quê? Não. Eu tenho um pouco de dúvida em relação... Mas você acha que é o quê, então? Eu acho assim... Eu hoje, como estou participando um pouco mais de perto da política, né, pelo fato de estar como deputado, eu vejo que a grande maioria dos parlamentares, seja de centro ou de direita, não tem mais crença que algo possa acontecer de positivo nesse governo. O Centrão não quer mais o PT. O PT está acabando com o Brasil, eles sabem disso. Então, como que eles vão colocar os ovos deles, continuar colocando a proximidade de ministérios e de parlamentares votando em algo que está derretendo, que está acabando? Mas você acha que é por que então esse abandono? Vocês acham que eles acordaram agora? Antes eles não sabiam disso? Não, eu acho que antes eles ainda tinham a crença... O PT vai fazer um eu acho que eles tinham a crença que o governo Lula podia ser o governo Lula do primeiro mandato.
que pudesse ter um caminho para o Brasil, que as coisas pudessem acontecer. E hoje eles têm a certeza que nada mais vai acontecer por conta das decisões que estão sendo tomadas pelo Lula. Tá, mas a hora que você faz gesto, a hora que você pega uma carta que foi enviada para 24 países, mais a comunidade europeia, e o único que não senta para negociar na mesa para poder fazer taxas ao Brasil, isso é um gesto que assim, é inimaginável de uma nação democrática. A hora que se utiliza tudo isso como uma ferramenta política para se criar uma narrativa para poder atacar a direita do Brasil, então, ou seja, eles não querem mais estar envolvidos. Mas pera lá. Tomé, mas no Brasil tudo virou político. É o mesmo julgamento. Esse julgamento é um julgamento político. Sim, jogo de futebol disso. É político. É isso aí. Tudo no Brasil virou política. Então não vamos enganar, nos enganar. Tudo é político. Tudo virou político. Até o Oscar. Tudo é política. Tudo virou política. A política, ela óbvio que ela tem uma relação de interesses. Mas ela também tem a questão de você poder olhar para o atual governo e ver que esse atual governo está ruindo e que ninguém mais quer estar do lado deles. Isso é um sentimento da turma do centro. Mas essa, só um segundinho, essa mesma turma que você está falando agora, que desembarcou do Lula, desembarcou do Bolsonaro. Exato. Em 2018. É isso. Ele desembarcou do Bolsonaro com um mês de governo. Essa turma desembarcou do Bolsonaro e falou: o Bolsonaro vai ser a rainha da Inglaterra. Quem vai mandar vai ser o Rodrigo Maia. Era o Maia que ia mandar. A gente acompanhou isso. Pelo amor de Deus, bicho, isso aconteceu aqui. Mas quem é essa turma? O Ciro Nogueira? Valdemar Costa Neto? A turma do Centróbis. Marcos Pereira? Não, todos estavam no governo passado. A turma do Centrão desembarcou do Bolsonaro, falou: agora nós vamos... Tá muito polarizado, é muito esquerda, é muito extrema esquerda, extrema direita. Nós vamos dar a solução para 22. Essa mesma turma. Só que agora o quê? Voltou o Lula, com todo esse processo que você falou aqui, voltou o Lula, muita gente foi pro lado do Lula e agora está desembarcando de novo para ser anti-PT. E aí aparece o oportunista. E aí nunca vai para frente. Porque a economia tá mal, tá tudo mal, aí o cara desembarca. É isso aí. Da política, a gente pode dar essa que é a leitura. Essa que é a leitura. Pode esperar de tudo. Eu concordo que essa leitura é uma leitura que ela é pertinente, mas eu também entendo que a falta de habilidade política desse atual governo hoje, do Lula 3, é algo também que está trazendo para essas pessoas um sentimento que não dá mais para estar perto deles. Porque se o governo estivesse andando, pelo menos de uma maneira equilibrada, eles não iam desembarcar agora dessa forma. Então, ou seja, qual que é o sinal que eles estão dando para a sociedade hoje? Que não vai haver mais PT e nem esquerda no governo no ano que vem. E que a direita tem uma grande chance de voltar. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem um alinhamento sobre o que vocês estão falando e o que eu estou falando. Eu não sei, eu sei que o PT colocou lá, fez 38, que a gente fez lá a carreta furacão, que a gente fez 38 ministérios, um gasto danado, fez toda aquela papagaiada lá, fazendo imposto. O que o PT fez? Imposto, taxa, taxou blusinha, taxou tudo e continua essa... E agora vai liberar a torneira para benefício social, para se reeleger. É isso aí, vai dar vale não sei o que, vale outro, e vem no nosso. O Brasil vive um momento, eu acho, muito delicado, mas eu tenho uma esperança dentro do meu coração, porque hoje a grande maioria das pessoas no Brasil já entendem o que acontece. As redes sociais trouxeram essa oportunidade para que cada brasileiro pudesse compreender um pouco mais de política, ter mais proximidade com a política. As ações estão sendo tomadas pelo governo Lula, estão chegando nas pessoas mais pobres. As coisas estão custando mais caras, as oportunidades não estão mais acontecendo, eles estão cortando o dinheiro do Bolsa Família, estão cortando o dinheiro da educação. Então está muito claro que não há uma capacidade técnica e uma capacidade intelectual e uma ideologia muito forte para que eles possam administrar o Brasil de uma maneira que seja pertinente. Então isso me traz uma esperança, porque até outro dia eu não tinha uma esperança, eu não tinha um sentimento para onde o Brasil ia. Hoje eu tenho. Hoje eu acredito que nós vamos trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Hoje eu acredito que a direita vai voltar. Hoje eu acredito que o Brasil está se levantando novamente, como desde lá de trás. Quando nós começamos o movimento nas ruas, nós percebemos que o brasileiro de bem, as famílias, de maneira organizada, ordeira, responsável, estavam indo para as ruas e todos diziam: nós não vamos de maneira nenhuma conseguir derrubar a Dilma. Eles têm a máquina na mão. Mas a força do povo brasileiro e as besteiras que foram feitas lá atrás levaram para tudo que nós vimos acontecer. E vai acontecer de novo, só que de uma maneira muito mais consistente, de uma maneira muito mais forte, porque hoje milhões de brasileiros compreendem o que está acontecendo com o Brasil. Esse é o meu verdadeiro sentimento. Mas, Tomé, como é que você pode falar isso para um cara que é de direita, sendo que, para ter esse otimismo que você está tendo, sendo que o líder da direita está sendo preso? Então, mas é exatamente por isso.
É exatamente por isso, porque nós estamos começando a enxergar as arbitrariedades que estão acontecendo, o desrespeito à nossa Constituição. Um país que foi totalmente tomado e que está sendo direcionado para uma narrativa de um golpe que não existiu. Que golpe que aconteceu no Brasil, gente? Qual foi o golpe? A transição aconteceu normalmente. Agora, então, foi lá o Ciro Nogueira junto com o Alckmin. É a tentativa de golpe. Tentativa de golpe. Mas nem tentativa de golpe teve. Vamos lá. A transição aconteceu normalmente. O Bolsonaro fez a indicação dos 3 chefes das Forças Armadas ainda no mês de novembro, se eu não me engano. Tudo aconteceu com uma tranquilidade tremenda. Por conta de um ato que aconteceu, que era um grito de socorro que a população estava dando, onde a grande parte da maioria, a maioria dessas pessoas de direita, tinham a consciência que nós estávamos devolvendo o Brasil novamente para aquele grupo que fez tudo que nós vimos lá atrás. Aquilo foi um grito de socorro que acabou no vandalismo. Agora, aonde estão as armas? Aonde estão os organizadores? Aonde estão as lideranças? Qual foi o dia seguinte de tudo que aconteceu no Brasil? E nós temos hoje um Brasil com 26% do território nacional tomado pelo crime organizado. E o problema do Brasil é o Bolsonaro? Só se fala disso? O Bolsonaro sempre vai ser o problema. Assim, vocês me desculpem. Assim, nós precisamos falar a verdade, população. Nós temos que contar a realidade do que acontece no Brasil. O problema do Brasil não é o Bolsonaro. O problema do Brasil não é o Supremo Tribunal Federal. São as decisões que estão sendo tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal que estão colocando o Brasil de joelhos. Pô, que história é essa? Não existe mais poder legislativo no Brasil? Não existe mais Senado? Não existe mais Congresso Nacional? Só existem decisões que vêm dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu não estou sendo desrespeitoso, eu não estou atacando a instituição e não estou atacando os ministros. Mas eu preciso ter a liberdade, num país democrático, de falar sobre decisões. Que decisões são essas? Onde você pega um grande jurista, como o doutor Ives Ganda Martins, como vamos pegar aqui o doutor Paulo Savaia, que é um criminalista sensacional, conversa com eles e eles deixam claro para todo mundo que a nossa Constituição não está sendo cumprida. Isso é democracia, gente? Mas isso também pode ser subjetivo e o cara fala que é subjetivo, que a lei é subjetiva. Sabe o que é subjetivo? E quando a democracia acaba? Quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações da Constituição por homens e não baseadas em nossa Constituição. Isso é subjetivo. Seguinte, tem uma situação... A lei tem que ser muito clara. E aqui a nossa lei não é clara e tem a interpretação quando a lei não é clara, cabe interpretação. Aí. E o fato é que... Mas isso aí é o legislador ruim, né? Mas é o que temos. Que a gente, porque mecanismo tem. Você sabe que tem mecanismo. Samir, nós temos um criminoso com 200 quilos de cocaína que foi solto no dia seguinte na audiência de custódia. E nós temos uma mãe de família chamada Débora, que nunca teve um crime cometido na sua vida, que é réu primária, que tem 3 filhos pequenos em casa, que foi condenada a 17 anos de prisão. Pô, que país que nós estamos vivendo, gente? Qual que é a realidade desse Brasil que nós estamos vivendo? Falar de todas as injustiças. Eu estou tentando analisar de uma forma fria. Está tendo um julgamento pelas manifestações, seja do Gonê, seja dos ministros. Acho que tem uma boa chance do Bolsonaro ser condenado. Não, boa chance não. Boa chance não, ele vai ser condenado. Eles vão prender o presidente. Mas o que você acha que vai acontecer? Porque tem uma coisa que a gente brinca... Pra tirar do jogo, porra. Não, mas por que pra tirar o Bolsonaro acham que dessa vez vai ser diferente? O Brasil tem histórico disso. Por que você acredita que dessa vez... Não só em relação ao julgamento do Bolsonaro... Eu acredito porque é um otimista. Eu acredito. É um otimista. É um otimista. Primeiro ponto, eu sou um otimista nato. É o Tomezinho otimista. Você acredita que não vai ser... Tomezinho positivo. Vamos lá, eu sou um otimista nato. Eu preciso continuar acreditando no meu país para continuar exercendo o trabalho que eu faço, que é dar minha cara para bater, que é me colocar em risco, que é falar o que eu penso de verdade. Mas existem sinais muito claros. A grande mídia hoje já muda os seus editoriais. Mas você é um irresponsável. Vamos lá. A grande mídia já muda os seus... empresário, largou a empresa, largou tudo, bilionário, bem sucedido, largou tudo para ficar aí chorando. A grande mídia já muda os seus editoriais. Nós estamos vendo ali o Centrão desembarcar do atual governo. Nós estamos vendo de novo as pessoas se levantarem e irem para as ruas. Todas as barbaridades estão acontecendo, estão para todo mundo ver. Pessoal, o INSS, tudo que aconteceu, quase 90 bilhões foram desviados. E aí, abafou tudo? Acabou a brincadeira. Coloca em cima, varre para debaixo do tapete e acabou tudo. A população está vendo tudo isso. E lá atrás, nós conseguimos... Você falou isso. Eu falei isso, mas vamos lá, eu falei isso lá atrás, antes de 2018.
2018 nós tivemos uma oportunidade. Nós éramos todos da direita muito imaturos e nós estamos amadurecendo a cada dia. A população está amadurecendo. Nós não tínhamos uma direita no Brasil. Hoje nós temos uma direita no Brasil. Nós temos uma direita forte, responsável, que sabe onde nós erramos. Nós não vamos errar mais. Estamos cada vez mais unidos. Nós temos agronegócio, temos um empresariado forte, temos um país maravilhoso. Isso aqui vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Mas o homem... Por conta da nossa força e da nossa coragem na rua, falando a verdade, se colocando. Mas o cara que abraçou, o povo abraçou um cara, que é o Jair Bolsonaro. Isso. E é esse o cara. Não adianta querer inventar outro. Como não? Não adianta inventar outro. Peraí, calma. Então, eu concordo com você. Não adianta querer inventar outro. O nosso candidato é o presidente Jair Bolsonaro. É o Bolsonaro. Não há dúvida disso. O meu candidato vai ser até o último dia o presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que deveria ser o seu, que é da direita também. Mas essa conversa do oportunista é essa. Porque ele quer o voto do Bolsonaro. Sim, mas ele não apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro tá lá, sozinho na casa dele, com a camisa do Santos. Ainda com a camisa do Santos. Bolsonaro muda a camisa, hein? Pelo amor de Deus, Bolsonaro. O presidente não está sozinho. Existem inúmeros parlamentares que estão ao lado dele, inclusive eu. Existem milhares de brasileiros que estão ao lado dele. E eu tenho certeza que alguma coisa em breve vai acontecer e nós vamos virar esse jogo, porque não dá para continuar como tá. O Brasil não vai cair na mão, me desculpe, e deixar de ser uma democracia e virar uma ditadura de hoje para amanhã, porque o povo brasileiro não vai deixar. Eu tô vendo muitos sinais que eu já expliquei até agora, que vão levar para uma eleição ano que vem, que nós vamos ganhar as eleições. Eu tô muito seguro disso. Eu tô muito seguro. Mas tem um alinhamento desses políticos de direita? Claro que tem um alinhamento. Ou todo mundo está querendo agora um protagonismo por esse buraco da ausência do Bolsonaro? É claro que é um alinhamento, não há dúvida, não há dúvida. O presidente Bolsonaro sempre falou com todo mundo. Mas quem que o Bolsonaro ele vai... Vamos lá, nós temos algumas ótimas opções. A minha opção é o governador Tarcísio. A minha opção, tá? O governador Tarcísio está fazendo um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo. É um homem sério, é um homem íntegro. Estão tentando colocar nele, né, como se fosse uma máscara, dizendo que ele é o candidato do Centrão. Isso. Vamos lá, ele não tem nada de Centrão. Nada de Centrão. Eu estou dentro do governo, nós não temos um cargo, ele está diminuindo o tamanho do Estado, ele respeita cada um dos parlamentares, mas ele nunca deu nenhum sinal para nenhum parlamentar sobre, olha, eu vou te dar tal cargo para você votar em tal coisa. Isso não existe aqui no Brasil, no nosso Estado. É um homem que não tem nada a ver com o Centrão. Ele pode ser o candidato do Centrão por ter um pouco mais de equilíbrio, de não atacar ninguém e entender que se a gente não colocar a bola no chão com um pouco mais de tranquilidade, eventualmente o presidente Bolsonaro, não podendo ser o candidato, ele pode ser uma opção para que a gente possa trazer a direita de volta. Mas tem o Caiado, que é um grande nome, tem o Ratinho, que é um grande nome, tem o Zema, que é um grande nome. Enfim, e o Eduardo Bolsonaro? O que você acha? Olha, assim, vai depender muito da articulação interna, né? E a decisão do nome vai ser do presidente Jair Bolsonaro. É ele que vai decidir. E ele está muito maduro. Gente, para pensar. Imagina esse homem com tudo que ele está passando aos 70 anos de idade, podendo ter uma pena de mais de 40 anos de prisão, ficar enjaulado, um homem que nunca cometeu um crime na vida dele, que tem uma vida ilibada. Qual foi o crime do presidente Bolsonaro? Alguém consegue me dizer aqui? Sim, mas... Qual foi o crime? Mas vai em cana, pô. Não, mas vamos lá, mas... Sim, mas o cenário... Vamos lá, mas acho que o otimismo dele ele pode ser em cana, mas ele pode receber indulto.